né? Ou acha que, morreu, não tem mais nada, né? Enfim, não, queridos. Todos nós, crentes ou não, um dia teremos que prestar contas a Deus daquilo que fizemos, que falamos, ou daquilo que não fizemos e que não falamos. Um dia teremos que estar diante de Jesus, o grande juiz. E aí eu pergunto, né? Ou melhor, antes de perguntar, nós somos um espírito. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E o espírito, ele é eterno. Independente se é crente ou não. O espírito da pessoa, a pessoa, né, que é um espírito, é eterno. Mesmo que ela venha morrer hoje, o espírito dela vai viver por toda a eternidade. E aí eu pergunto, né, se o espírito é eterno, onde passaremos a eternidade? A Bíblia nos dá duas opções, né? Ela cita, ao longo de toda a Bíblia, 2 locais onde nós podemos passar a eternidade. Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu vou trazer esse tema, não é para trazer medo, frustração, não é nada disso. A ideia é que desperte em nós uma vida cristã mais convicta, com maior fidelidade, com maior lealdade ao Senhor. Que o nosso trabalho ao Senhor seja mais fervoroso, seja com mais empenho, com mais dedicação. E, além disso, a gente possa estar apegado mais às coisas do alto do que às coisas dessa terra, que são passageiras, temporárias, efêmeras e por aí vai. E, queridos, para começar, como vocês sabem, e quem não sabe, Jesus está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, Jesus está voltando. Em poucos anos, talvez, eu sei que está muito perto, nós estamos vivendo os últimos tempos, dias. E em breve, nesse arrebatamento, a igreja, a noiva de Cristo, ela vai subir e nós encontraremos com Jesus, o nosso noivo, nas nuvens, amém? Você tem expectativa para esse dia? Vai ser muito bom, né? E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, diz que haverá 3 brados. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando. Então Jesus vai chegar na noiva e dar um brado de comando. Eu fiquei imaginando como deve ser, né? Oi, povo santo, subam! Né? Ele vai dar uma voz de comando, um brado. Segundo, vai ter a voz do arcanjo. Um arcanjo vai gritar. E terceiro, vai ter o toque da trombeta. Primeiro, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos com o Senhor para sempre. Essa é uma opção para você passar a eternidade. Passar a eternidade com o Senhor eternamente. Olha que bênção. Então, também lá em 1 Coríntios 15, no versículo 52, diz assim: acontecerá no instante o arrebatamento. Será num piscar de olhos, querido, muito rápido. Quem nunca chegou em casa e a mãe não estava? Eu, quando eu era criança, né, eu chegava em casa, minha mãe não estava. Eu falei, meu Deus, minha mãe foi arrebatada, eu fiquei. Né? Quem nunca? Então vai ser num piscar de olhos muito rápido, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, a fim de viver para sempre com o Senhor. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Ou seja, quem estiver vivo vai subir, vai receber um corpo. Os que já morreram no Senhor, eles vão ressuscitar primeiro e em seguida também ganhará um corpo glorificado como o nosso. Amém? Quem quer ser arrebatado? Quem quer ter essa experiência? Bom, né? Mas Marli, a pessoa morreu, é crente, morreu antes do arrebatamento. Haverá perda? Não há perda para quem confia no Senhor. Paulo diz que estar com o Senhor é infinitamente melhor. Mas, irmãos, fica aqui com a gente, né? Para expandir o reino, a gente precisa de você. A gente pode, sim, aproveitar o arrebatamento. E se... Bem, aí Jesus vai arrebatar, a gente não sabe a hora, nem o dia, quando vai ser. A gente só está na expectativa
e servindo ao Senhor enquanto isso. E todos nós, todos os salvos que serão arrebatados, irão para um lugar onde não há tristeza, não há dor, alegria, paz. Vai ser muito bom, queridos. O céu é um lugar de diversão. Ainda quando eu era criança, eu perguntava para minha mãe se no céu ia ter brinquedo, né, parque de diversão. Minha mãe falava que não. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer lá? Não tem como brincar. Eu achava que era muito sério o céu. Mas não, é muito divertido. A gente vai poder brincar nas nuvens com os anjos. Já pensou? Vai ser muito bom. A gente vai poder ver o Senhor face a face. Reconhecer os olhos de Jesus, que tanto nos amou, querido. É incomparavelmente melhor, de fato, estar com o Senhor. E nesse lugar, essa é uma promessa para todos aqueles que creem em Jesus. E quando isso acontecer, quando a igreja, os salvos forem arrebatados, nós passaremos um período de 7 anos lá no céu, que enquanto na terra estará ocorrendo a grande tribulação. Para quem não subiu, vai ficar. E vai passar pela grande tribulação. Nós, os salvos, enquanto estivermos no céu, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Meu Deus, o que é o tribunal, né? Marli, afinal de contas, eu já sou salva. Não há mais condenação. O que vai acontecer nesse tribunal de Cristo? O que eu vou passar lá? Queridos, o tribunal de Cristo, né, o que será julgado lá? Será julgado as nossas obras, o nosso serviço ao Senhor. Lá no tribunal de Cristo, nós seremos recompensados pelo que fizemos ou não, né? Fizemos ou não no serviço para o Senhor. Então, o tribunal de Cristo não é um lugar condenatório. Não é um lugar para determinar se a pessoa vai ser salva ou não. Afinal de contas, você já está no céu e ninguém tira você de lá. Você entrou, não, eu já entrei, ninguém me tira daqui. Lá você vai ser, é um tribunal para que você seja recompensado, galardoado. O trabalho que você tem para o Senhor seja reconhecido. Porque Deus tem prazer em galardoar, em abençoar os seus filhos. Enquanto estamos aqui na terra, nós estamos servindo a noiva de Cristo. Você já pensou nisso? Nós estamos servindo a noiva, o povo de Deus. E o Pai tem todo o prazer em galardoar aqueles que servem a sua noiva, né? Aqueles que trabalham para Ele. 2 Coríntios 5,10 diz assim. 2 Coríntios 5,10. Paulo falava aqui para os crentes. Pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então, o tribunal de Cristo, ele não determina a salvação, pois ninguém vai ser salvo pelas obras, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, conforme está lá em Efésios 2. Então, não existe salvação pelas obras, é pela graça. Somos salvos sim, para que a gente possa produzir boas obras. Nós somos salvos para produzir boas obras. E esse julgamento, né, não é para determinar se seremos salvos ou não. E tem um caráter de galardoar, recompensar. E somente a igreja vai poder participar desse julgamento. Aqueles que subirem, que forem, né, tiverem um corpo glorificado, foram arrebatados. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, diz assim: Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, olha, o Deus julga sem acepção de pessoas as obras de cada um. Tenham temor durante o tempo que vocês estiverem aí na terra. Então, obra significa serviço, ação, ocupação, uma tarefa, né? Lá em Romanos 14:10 diz assim: Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos, não são alguns, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Querido, Deus não faz acepção de pessoas. Os crentes estarão lá. Amém? Nós que estamos aqui, que às vezes ministramos para a igreja, também não vai ter diferença não. A única diferença é que a gente vai ser julgado com maior rigor. Temos maior responsabilidade. Então, o Senhor não é injusto, Ele é bom. Então, Ele vai galardoar cada filho dele conforme as obras que realizaram.
E tribunal, né? Tribunal de Cristo, o tribunal vem da palavra bema, que quer dizer uma plataforma elevada. Alguém que vai subir nessa plataforma para receber a recompensa pelo seu bom trabalho. Então não é condenatório. É como se Jesus falasse: vem, Antônia, vem ganhar o seu galardão pelo seu trabalho na obra do Senhor. Então você ali vai ter um sentimento de gratidão, de recompensa. Puxa, quantas vezes eu fui para a igreja cansado, né? Mas eu sabia que eu estava lá fazendo a obra do Senhor. Eu sabia que enquanto eu estava ali, vidas estavam sendo impactadas. O Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe quando estamos sendo obedientes, fiéis, leais a Ele. Amém? Imagine, queridos, você hoje, se nós fôssemos arrebatados, Jesus veio, fomos arrebatados. Imagina hoje você diante de Jesus. Qual seria o seu sentimento? Qual seria o que você imagina que Jesus iria falar para você? Não sei você, eu quero ouvir. Serva boa e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor, né? Serva boa e fiel. Queridos, todos nós, quando trabalhamos para o Senhor, quando fazemos com interesse de coração, nós somos galardoados. Lá em Apocalipse diz que na Bíblia existem livros onde estão escritas todas as obras, tanto boas quanto obras ruins, como também dos crentes e dos ímpios. Então está tudo registrado o seu trabalho. Muitos servem para ser vistos e já ganharam o seu galardão, já foram vistos. Mas muitos às vezes não são vistos. Mas o Senhor, Ele está vendo. Ele está de olho em você. E Ele está anotando todo o seu trabalho para Ele. O Senhor, Ele é bom. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lá em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Às vezes, como líder, a gente fala para os liderados: olha, o seu galardão é grande, Deus te abençoe, Deus te galardoe, te recompense pelo que você fez. Porque a gente às vezes dá um presente, algo para alguém, mas isso não se compara ao que Deus pode dar para ele. E muitas das vezes tem algo importante, que o servir a Deus, ele é para nossa promoção. Quantas vezes a gente ouve sobre servir, sobre trabalhar na casa do Senhor? Queridos, é a estratégia de Deus para te promover, não só aqui na terra, mas principalmente na eternidade. Aleluia, você crê nisso? Quando alguém falar para você assim: olha, o seu galardão é grande, o seu trabalho no Senhor não é em vão, não é clichê, cara, não é clichê, irmãos, é um fato. A gente só está concordando com o que Deus está falando a nosso respeito. Aleluia, como Deus é bom. E Paulo cita em 1 Coríntios 9 que ele, como um prudente construtor, colocou um fundamento que é Jesus. Mas quem for construir em cima desse fundamento que é Jesus, atente para o material que for usar. E ele cita 6 materiais: ouro, prata e pedras preciosas. Cita também madeira, feno e palha. O que for queimado pelo fogo, aquele construtor vai perder o galardão. Mas aquilo que permanecer, passar pelo fogo e permanecer, esse vai ser galardoado. Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado com os critérios nesse tribunal. Eu acredito que Deus, que Jesus vai considerar, eles estão considerando a qualidade do serviço que fazemos, a quantidade de serviço e, principalmente, a intenção do nosso coração. Tem muitos que fazem com qualidade, mas fazem pouco. Outros fazem muito, mas não fazem com qualidade. O importante é unirmos qualidade, quantidade de serviço e a intenção do nosso coração. Que não é para ser visto, não é para ter pontos com o líder ou quem quer que seja, mas é para adorar e servir ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos. Amém? Aleluia! Seremos aprovados no nosso serviço. João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Não existe trabalho pior do que o que Jesus fez.
Deus escolheu Jesus para fazer o pior trabalho de todos, de toda a humanidade. Jesus fez com boa vontade para agradar ao seu Pai. Ele foi obediente até a morte, ele foi servo e ele foi recompensado por sua fidelidade. Ele desceu os degraus da humilhação, mas Deus o exaltou soberanamente. Ele recebeu um trono, ele recebeu um nome, ele recebeu um povo e ele reina e ele reinará eternamente por conta disso. A gente pode receber muitas coisas servindo na casa do Senhor. Eu não vou citar aqui algumas, mas a principal, a gente aprende a amar. A gente aprende a amar, a gente amadurece espiritualmente como pessoas. E algo importante, queridos, muitas das vezes vai ter uma conferência na igreja. Vai vir aquele profeta que vai abrir a boca e vai sair fogo. E aí os irmãos, a igreja vai estar lotada e chega para um irmão e vai servir, por exemplo, lá no estacionamento olhando os carros. Aí chega para ele, e aí meu irmão, você vai assistir a conferência? Ah não, eu vou perder a conferência porque eu vou estar servindo lá no carro. Queridos, vamos mudar a nossa mentalidade. Você não está perdendo. Quando nós servimos para o Senhor, servimos ao Senhor, nós não perdemos. Nós estamos sendo promovidos. E você está promovendo o reino de Deus. Agora, quando te perguntar, e aí, você vai participar daquela conferência? Claro, eu vou estar promovendo a minha igreja, eu vou estar promovendo o reino de Deus, eu vou estar promovendo famílias. Eu vou estar servindo nas crianças, mas promovendo as famílias, promovendo salvação, promovendo o reino e a expansão do reino de Deus. Queridos, nós estamos promovidos e promovemos a obra do Senhor quando nós servimos com coração e servimos com qualidade e quantidade também. E aí nós vamos chegar no céu e nós vamos poder cantar. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Vamos poder cantar isso de fato. E eu creio que você vai chegar para o seu líder e falar assim, muito obrigado por ter me colocado para servir. Olha o galardão que eu ganhei, porque eu servi naquele dia. Eu nem queria ir, na verdade, mas eu fui, eu me rendi ao Senhor, eu servi com alegria e olha o que aconteceu. Quando um líder te coloca numa escala, é para você ser promovido e você promover o reino de Deus. Juntos, pedulas juntas, a gente está contribuindo para que o reino de Deus cresça. E queridos, que bênção, seremos arrebatados, ganharemos um novo corpo, um corpo glorificado, seremos galardoados e por fim nós reinaremos eternamente com o Senhor, espírito, alma e corpo. E aí, ao final desses 7 anos, aqui na terra vai estar acontecendo o quê? A grande tribulação. E haverá um momento na grande tribulação que vai se levantar um líder militar e político, que é o anticristo, e ele terá o apoio de um líder religioso chamado falso profeta, que fará uma grande campanha contra Israel. Então, no final da grande tribulação, vai se levantar um grande exército contra Israel. Israel vai estar no vale do Amargedon. Agora a gente já está entrando no segundo julgamento que ocorrerá. E desse final da grande tribulação, Israel vai se encontrar acuado, sem saída, no vale do Amargedon. A Bíblia diz que virá de certa região mais de 200 milhões de soldados. E Jesus, lá em Mateus 23, se eu não estou enganada, lá em Mateus 23, ele faz um lamento sobre Jerusalém. E Jesus fala assim no versículo 39, declaro-vos, Jerusalém, pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E naquele momento Israel vai estar acuado, sem saída, vai olhar para baixo, vai ter terra. Vai olhar para o lado, vai ter um numeroso exército. E vai olhar para o alto e falar, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor, queridos. De repente o céu vai se abrir. E Jesus vai vir sentado, no seu cavalo branco. E os seus olhos como chama de fogo. E na sua boca uma espada afiada. E ele vai vir com um grande exército de anjos e nós estaremos juntos com ele.
E ele tem na sua coxa e no seu manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai vir para fazer justiça a Israel, que está clamando, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus vem para julgar Israel e julgar todas as nações. E Jesus, com um simples sopro da sua boca, destrói todo aquele exército. Queridos, e nesse momento Jesus julga Israel e julga também as demais nações. O anticristo e o falso profeta, eles são lançados vivos já dentro do lago de fogo, já estão julgados e condenados. Aqueles que morreram vão aguardar ainda o próximo julgamento, aqueles que morreram sem Cristo. A gente tem a parábola das 10 virgens, onde tem as prudentes e as nécias. As prudentes se refere a Israel. Israel que se converteu ao Senhor durante a grande tribulação. E eles vão reinar conosco no milênio. As nécias são aquelas que não se converteram e aguardarão o julgamento. E Jesus vem e ele senta no trono de Davi. Jerusalém se torna a capital, né, de onde Jesus vai reinar. É implantado o reino milenar e nós reinaremos com eles como os reis e sacerdotes. Jesus é o rei dos reis. Nós somos reis. Reinaremos também com ele nesse período. E Jesus ali vai implantar uma teocracia, né? A gente aqui está tão acostumado com democracia, com voto. Lá não, Jesus vai reinar. Amém? Não vai ter esse negócio de voto eletrônico, papel, não. É Jesus. E nós vamos obedecer, servir a Ele. Amém? Durante esse milênio, durante esse tempo. E Jesus vai então destruir as nações, aqueles que estavam contra Ele, né? E a partir desse momento ele passa a reinar durante 1000 anos. E esse então é o julgamento do trono da glória, onde Jesus vem para julgar as nações e julgar Israel. O último, querida, aí a gente vai agora então para o último julgamento que vai ocorrer ao final desse reino milenar, né? Jesus está aqui na terra e ao final desse reino milenar, imagina Jesus reinando, né, a partir de Jerusalém, sobre todas as nações, um tempo de paz, de alegria. Só que no final do reino milenar, Satanás é solto. E ele vem mesmo para roubar, matar e destruir. E ele vem seduzir as nações. E ele começa seduzindo algumas nações que levanta-se então uma rebelião contra o reino de Deus, contra o reino de Jesus, né? Contra o governo de Jesus. É interessante, antes de nós passarmos, geralmente a gente canta, né, aquela música, e ele virá, leão da tribo de Judá. Quando Jesus vem, queridos, para julgar as nações, ali antes do reino milenar, ele de fato vai pisar na terra. E ele não vai vir mais como aquele Jesus manso e humilde que a gente vê nas fotos, né? Ele vai vir mesmo como um leão, como um general de guerra, para reinar, para, né, julgar aquelas nações. E após o reino milenar, então, Satanás é solto, voltando agora para o último julgamento. No final do reino milenar, Satanás é solto e ele seduz algumas nações para irem contra o Senhor. E lá em Apocalipse diz que Deus simplesmente manda fogo do céu e consome e acaba com aquela rebelião. E eu vou ler com os irmãos lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, no capítulo 20. Nós iremos ler poucos versículos, mas que vai explicar bastante. Apocalipse 20, versículo 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, isso aqui é o governo de Jesus na terra, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. São nações inimigas de Deus, amém? A fim de reuni-las para a peleja. Reunir quem? Essas nações. E o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta.
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Queridos, o diabo vai ser atormentado. Quem em sã consciência quer estar nesse lugar? Ninguém. Um lugar de tormento. O lago de fogo é a segunda morte, é a morte eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Amém? Então, nesse lugar, o diabo vai ser atormentado. E olha que interessante, né? O futuro dele não tem mais alteração. O diabo, ele está derrotado, ele já está condenado, ele já está julgado. E muitas das vezes ele vem, queridos, para tentar nos lembrar do nosso passado. Aí, agora você é crente? Uai, você fazia isso, isso, agora está aí de santo. Você vai lembrar para o diabo, ei, o meu passado já foi anulado, já foi apagado pelo sangue de Jesus. Satanás, olha lá o seu futuro. Você já está condenado a um tormento eterno. Jesus já me fez nova criatura. O meu passado não determina mais o meu futuro. Eu estou salvo em Cristo. Queridos, quando ele vier, lembre ele do futuro dele. Amém? Continuando aqui no versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra. Então será colocado um trono branco, Jesus vai se assentar nele, e não vai ter céu e terra, e não se achou lugar algum para eles. Provavelmente o céu e a terra eles serão destruídos pelo fogo. 12, vi também os mortos. Quem são esses daqui? Os ímpios, aqueles que não são salvos, grandes e pequenos. Ou seja, não vai importar cor, raça, status social, autoridade, todos eles estarão em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Quem são esses mortos? Os ímpios. Foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Nós, os salvos, seremos galardoados pelas nossas obras. Os ímpios serão julgados, condenados segundo as suas obras. Amém? E assim como nós reinaremos eternamente com o Senhor, espírito, alma e corpo, esses mortos também irão ressuscitar. Deus irá ressuscitar eles para que eles participem desse julgamento. Aleluia! E a Bíblia também diz, queridos, que eles serão julgados, condenados segundo as suas obras e que há níveis de sofrimento. Lá em Mateus diz que algumas cidades, né, elas receberão um rigor maior de sofrimento. Então, o nível de sofrimento vai ser de acordo com a maldade, né, que aquela pessoa fez. Então, vai ter um nível maior de sofrimento e outros vão receber um nível menor. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. O julgamento vai ser individual. Não adianta falar assim, olha, foi culpa do meu cônjuge, foi culpa do meu filho, do meu trabalho, foi o governo. Não, queridos, lá é um por um, cada um vai ser julgado conforme. Não vai ter como dar desculpa para o Senhor. Ah, mas não foi porque... Não, seremos julgados conforme, né, a responsabilidade que recebemos. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que eu chamo de a morte eterna. Jesus veio nos dar vida. Escolhe, pois, a vida. 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, essa é uma mensagem que traz a urgência da pregação do Evangelho. Não podemos ficar indiferentes às pessoas que estão lá fora sem Jesus. Não há como ficarmos, porque há uma esperança, há uma oportunidade, há uma chance deles se arrependerem. Antes desse julgamento. E nós, a Igreja do Senhor, temos a missão de pregar o Evangelho para eles. Falar, ei, há uma solução, só Jesus salva. Amém? E a perdição, queridos, a condenação eterna, ela é por conta do pecado. Esses ímpios que estarão ali, essas pessoas que não são salvas, que estarão ali diante do trono branco, elas estarão ali por conta do pecado. O julgamento vai ser a aplicação da sentença, né? E esse julgamento vai ser de acordo com as obras que eles fizeram. Então, após aplicada a sentença, eles serão lançados no lago de fogo. Por isso que eu creio que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu.
Porque depois que um ímpio, queridos, ele morre sem Jesus, perdem-se as esperanças. Mas nós não, vamos estar com o Senhor. E que o Senhor traga mesmo esse desconforto. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos falar. Mas Marli, ele vai me rejeitar. Ele não está te rejeitando, ele está rejeitando Jesus. Ele está rejeitando a palavra que pode salvar. E todos precisam ouvir que existe sim salvação, um lugar de vida eterna, que só acontece em Jesus. Queridos, ainda ali no trono branco, né, os ímpios que estarão ali, e alguns vão chegar e falar para Jesus assim: ei, juiz, esse seu julgamento, ele é injusto. Porque, afinal de contas, no teu nome eu não expeli demônios? No teu nome eu não profetizei? No teu nome eu não curei os enfermos? Esse julgamento é injusto. Eu fiz muitas maravilhas e milagres, nós fizemos. Sabe o que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Queridos, que o Senhor traga um temor no nosso coração. Como está o nosso termômetro espiritual? Deus não nos chamou para sermos frios e mornos, mas para estarmos fervorosos, abundantes, firmes, inabaláveis na obra do Senhor. Os dias estão se findando, Jesus está quase voltando. Não podemos perder, ficarmos distraídos com as coisas desse mundo. Ah, porque um disse isso, porque o outro disse aquilo. Ah, porque é isso e aquilo. Não, queridos, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Tenha essa consciência da eternidade. Ela é real. Assim como a eternidade é real, a perdição também é real. E a perdição é eterna. E Jesus está como se Deus estivesse clamando para o mundo e para nós. Para nós, fiquem firmes. Não olhem para as coisas deste mundo, olhem para a eternidade. Olhem para aquilo que vai acontecer. Preguem o evangelho. E para aqueles que estão lá fora, convertei-vos em nome de Jesus. Eu oro para que nesses últimos dias sejam levantados os João Batistas. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Às vezes a gente fica tentando pregar o evangelho com palavras muito bonitas. E tudo bem com isso. Mas às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme. Ei, para onde você quer passar a sua eternidade? Jesus está te dando uma opção, escolhe a vida eterna. Escolhe a vida eterna. Eu quero finalizar essa ministração lendo com os irmãos, lá em João 3, a partir do verso 16. João 3,16, que diz assim, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para a perdição eterna, mas que ele tenha o quê? A vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, em Jesus. Mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus, Jesus, ela veio ao mundo. Mas as pessoas amaram a escuridão, mais a escuridão que a luz, porque os seus atos, eles eram maus. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos livres da morte eterna, da condenação eterna, nós estamos livres do lago de fogo. Glória a Deus. Querido, o que lança o homem na condenação eterna não é Deus. Deus é inocente. O que lança o homem na condenação eterna não é Jesus. O que lança o homem na condenação eterna é o pecado. É a presença do pecado. As pessoas serão condenadas porque elas pecaram e se tornaram destituídas da glória de Deus. O homem, querido, traiu a Deus. E ainda assim Deus enviou Jesus para salvá-lo da condenação eterna. Para dar a esse homem vida eterna. Conectá-lo novamente a Deus. Conectá-lo novamente a Jesus, né? Então, Jesus é a solução que Deus deu para livrar o homem do pecado que o próprio homem cometeu. O que livra o homem da condenação é Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a salvação. Jesus é a cura. Jesus é a paz que esse mundo precisa. Quem nele não crê, quem não crê em Jesus já está condenado porque ele permanece no pecado. E só existe um que pode tirar o pecado do mundo, Jesus, por meio do seu sangue que foi derramado na cruz. O homem traiu a Deus. E olha que engraçado, Deus não se alegra com a morte dele.
A palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte do justo. Ou melhor, com a morte do ímpio, mas ele se alegra com a morte do justo. Olha que amor, né? Que contradição. O homem traiu Deus, mas Deus enviou salvação. Deus não se alegra quando ele morre, longe daquele que o criou. Querido, só Jesus salva. Só Jesus salva. Pregue isso para as pessoas. Use as suas redes sociais. Curta coisas que falem de Jesus. Não desperdice as oportunidades de compartilhar do Evangelho. Não desperdice. Marli, tenho dificuldade de compartilhar com essa pessoa. Ore para que o Senhor envie os mensageiros das boas novas. Mas, querido, ame as vidas. Não fique indiferente àqueles que estão perdidos. Jesus o ama. Deus entregou o próprio Filho. E eu creio que Deus tem sido longânimo. Eu creio que Jesus não veio ainda porque Deus tem sido muito longânimo, para que mais vidas sejam salvas. E que o Senhor encontre em nós, queridos, um coração cheio de compaixão por essas pessoas. Amém? Imagina um colega que trabalhou sempre com você e você às vezes nunca compartilhou de Jesus com ele. E aí naquele grande dia você vê ele se perdendo, né? Não perca as oportunidades, aproveite, peça estratégias ao Senhor. Peça estratégia, peça perspicácia. Aleluia. E o que nós podemos aprender com esse tema? Primeiro, termos temor ao Senhor. Segundo, esperança que nós seremos um dia galardoados. Não enterre os seus talentos. O Senhor colocou um talento único na sua vida. Um talento que eu não tenho. Não enterre o seu talento. Naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo, você não vai poder voltar atrás. Então, aproveite todas as oportunidades de servir, de se doar à obra do Senhor. Teve um evangelista chamado D.L. Moody. Ele foi um grande evangelista. Irmãos, ele era gago, sapateiro, sem instrução nenhuma. E ele, dizem alguns que, apesar de todas as limitações, se estima que ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus. E, às vezes, alguns diáconos e irmãos chegavam para ele e falavam assim: ei, por que você erra muito na gramática? Você não sabe falar direito, você é gago. Por que você não desiste da sua preleção, da sua pregação? Aí ele falou assim: eu sei que eu erro muito, mas eu estou fazendo o melhor que posso com o que Deus me deu. Se um gago, querido, ganhou 1 milhão de almas para Jesus, e nós que não somos? O que temos feito com tudo que o Senhor tem nos dado? Dedique-se com empenho, seja inabalável na obra do Senhor. Terceiro, a esperança de que reinaremos com Cristo, ficaremos lá com Ele eternamente, vivendo um tempo bom. Eu peço a Deus que separe, eu tenho orado, Senhor, separa uma praia para mim lá, privada, onde eu possa nadar com as baleias, surfar. Não sei se meu pedido vai ser atendido, mas quem sabe no novo céu, nova terra, nós ganhamos esse galardão, Aí eu vou ficar muito feliz, quem quiser me visitar, para a gente nadar, para a gente, enfim, pegar uns peixes. Vai ser um tempo muito bom estarmos com o Senhor. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos.